iniciar a nossa conversa, Ricardo, você pode falar sobre o seu método e o que é a apometria? Tá, vamos lá. A apometria é uma técnica, né, que a gente estuda e que consiste em desdobramento dos corpos espirituais. Como assim? Nós estamos vendo o corpo físico, mas tem outros corpos sutis que a gente não enxerga, os clarividentes enxergam. O espiritismo fala em corpo físico, perispírito e espírito, né? A apometria, ela fala em 7 corpos. Então, é corpo físico, etérico, astral, mental inferior, superior e búdico. Então, divide em mais setores. E como que ocorre esse desdobramento? Imagina uma carta de baralho que você junta 7 cartas. Quando você olha pela frente, você vê só uma. Então, dando um comando verbal e mental para que desdobre esses corpos, que eles estão interpenetrados no nosso corpo físico, digamos assim. Então, não dá para enxergar. É como se estivesse atrás de nós, as cartas, né? Quando dá o comando com o pulsar, com o comando mental, esses corpos se afastam. E é possível ver o que cada um tem de, digamos, anomalia, o que tem de diferente para ser tratado. Então, pela mediunidade, encaminhamos, não só pela mediunidade, mas pela clarividência dá para ver, e encaminhamos para tratamento. Tratamos uma parte aqui, pode ser feito no centro espírita, umbandista, numa clínica, e também encaminhamos para os hospitais espirituais. Uma outra grande diferença da apometria, tem duas grandes observações aí. Numa casa espírita umbandista, onde você faz um trabalho espiritual, sempre o espírito vem e se apresenta onde você está, certo? Quem trabalhou já em casa espírita umbandista, sim, você entra lá dentro e lá você conversa com o espírito, porque ele vai até lá. Na apometria, quando fazemos o desdobramento, nós vamos, pode vir o espírito até aqui, acontece, mas nós podemos ir num outro local onde ele está. Então, é comum, numa das técnicas da apometria, que ela tem 13 leis, tem que aprender, leis e técnicas, decorar, fazer curso, tudo, nós podemos ir desdobrados até a casa de uma pessoa que está sendo atendida. Mesmo sentado aqui, a clarividência vai até lá, entendeu? Você não precisa estar dormindo, igual uma projeção tradicional. Vai só a clarividência. Nós conseguimos ver a casa da pessoa se tem alguma situação energética ali que prejudica ela. Ontem mesmo, fizemos um atendimento aqui na cidade de Poá, no Batuíra, no espaço onde tem os amigos espíritas lá, um grupo, e nós fomos mentalmente até a casa da pessoa, e nós temos que olhar o que tem lá e limpar. Estava assim de espíritos, muito desequilibrado por causa de alguns comportamentos da pessoa, tudo mais, vai atraindo pessoas, espíritos, entendeu? Aí fizemos uma limpeza, e também a apometria cuida de uma questão chamada de personalidades, que o espiritismo e a Umbanda não cuidam. Por exemplo, a outra encarnação nossa, nós sabemos que tivemos reencarnações, né? Mas onde que está isso dentro de nós? Como que localiza? Está num bolso? Está num compartimento, um drive? Tem uma entradinha USB? Como é que é? Então, na apometria nós cuidamos dessa personalidade. Eu que trabalhei anos no espiritismo e na Umbanda, eu via que lá não se detectava isso daí. E às vezes a pessoa tem um problema que não é de obsessores, de espíritos, é interior dela. Ela tem um medo, um trauma, um comportamento inadequado, que não é o obsessor que está causando, é ela própria. Não ela própria hoje, o Ricardo, é a personalidade que está dentro de mim. Um exemplo, uma pessoa que é muito mandona, que ela no passado ela teve poder, aí ela foi para um umbral por causa disso, porque machucou muita gente, ela vem para ser uma pessoa mais calma, às vezes muda até de sexo, né? Era um homem, um soldado, vem como mulher, vem sem poder, sem recurso financeiro, porque senão vai aprontar. Então corta as asinhas para não poder ter muita possibilidade de errar. E aí a pessoa se sente toda com ímpetos de fazer coisas que ela fazia quando era um comandante ou quando tinha poder, entendeu? E aí ela atrita muito com a família, né? Todo mundo tem alguém, um comandante dentro de casa, um general, né? Aquela síndrome da sinhá sem poder, sabe como é que é? Que ela era dona da senzala e agora nasceu empregada doméstica, mas quer mandar do mesmo jeito. E ela sai dando ordem para todo mundo, e aí ninguém é obrigado a obedecer ela, porque ela não é dona de mais nada, né? Ok? E tem questões de violência também, que vem de outras vidas, questões de vícios, questões de sexualidade desregrada, tem um monte de coisas que não são só de obsessores. Pode vir de obsessores, de espírito, nós vamos aprofundar bem aqui. Mas então isso não é muito tratado no espiritismo e na Umbanda, não dá nem para identificar. E na apometria eu achei assim uma coisa bem importante. Quando a personalidade do passado é tratada, alguns impulsos, medos, coisas assim, a gente para de sentir.
porque é um pedacinho de você que foi tratado, entendeu? E aí você sente uma melhora. É assim, é como se você estivesse remando num barquinho nessa vida e tivesse mais algumas pessoas atrás, são as outras personalidades suas. Cada uma quer ser uma coisa diferente, o que já foi no passado, entendeu? E aí você está querendo remar para frente, elas estão querendo remar para trás, para o lado, para o outro, e aí a sua vida fica uma bagunça. Quando você alinha isso, fala, olha, quem está no comando agora é o Ricardo, vocês aí, é a Priscila, vocês aí aguentam, já tiveram a chance de vocês, agora é a vida, a experiência dela, não é para reviver mais se foi a Cleópatra, sei lá quem que você foi no passado, agora não é mais, somos normais aqui, ok? Estou brincando com essa questão de outras vidas, mas eu nunca vi ninguém que foi famoso em outra vida. A turma fala, todo mundo quando lembra de outra vida foi Cleópatra ou Napoleão Bonaparte. Ó, balela. Eu já vi milhares de casos, não encontrei ninguém importante até hoje, tá bom? Era tudo pessoa humilde. Todas as pessoas isso simples, é uma piadinha que faz, mas não é real isso daí, tá? Sim. E a Patrícia, ela perguntou aqui no chat, pela apometria se acessa vidas passadas? Quando você fala de personalidades, sim, você está falando das encarnações que as pessoas vivenciaram, sim, em outros momentos? Sim, acessa vidas passadas. A maioria dos nossos problemas de hoje, eu constato aí pela experiência mesmo, não é nem por livros, a maioria esmagadora, eu diria assim, no mínimo 95% a 98% vem de outras vidas. Ah, mas fizeram, a gente escuta direto isso aqui, fizeram uma macumba para mim, minha ex, meu ex, é desse tamanhico assim, ó. Isso daí não representa quase nada. Quando a gente tira uma foto, digamos assim, da pessoa, energeticamente, espiritualmente, de cada 10 espíritos que estão ao redor dela, no mínimo 9 vieram de outras vidas, entendeu? Um veio dessa vida, pode ser assim, mas não representa quase nada. Então, sim, nós acessamos outras vidas, mesmo que sem querer, porque a gente vai buscar a origem do problema da pessoa. A gente pede para a pessoa relatar, quando ela passa em atendimento, não é só por curiosidade, tá? Se alguém falar, eu quero saber que eu fui em outra vida, vai fazer regressão. Porque na regressão não cuida de obsessores, a apometria cuida de obsessores. Então, nós vamos na origem do problema. E como é em outra vida, nós temos que ver outra vida. E aí já entra na sua pergunta aqui, que método que eu uso, né, que nós usamos aqui. Tem muitos métodos, eu já fiz mais de 5 cursos diferentes, e tem métodos que são mais voltados para o espiritismo. A apometria surgiu dentro do espiritismo, nós já vamos falar já, surgiu dentro do espiritismo, mas depois ela era ensinada no Rio Grande do Sul, vamos já falar alguma coisinha aqui. Apometria vem do nome apoimetria. Apo além de, e metria seria medida, metron, medida. Então, é medir algo além de. Além do quê? Além do que você está enxergando com o olho físico. É ver algo que você não está enxergando com o olho físico. Aí você vai ter que usar outras ferramentas, né? Então, ele foi criado, começou com um médico brasileiro, chamado José Lacerda, vou mostrar os livros aqui, no Rio Grande do Sul. Em 1965, teve em Porto Alegre, um porto-riquenho que morava no Rio de Janeiro, chamado Luiz Rodrigues. E ele foi lá e fez um tipo de uma palestra lá. Ele já havia feito participado de um congresso em 1963, em Buenos Aires. Aí convidaram ele, que está no Rio Grande do Sul, do ladinho ali, para fazer um evento lá no Rio Grande do Sul. E foi lá que o Dr. José Lacerda, que era médico espírita, conheceu a primeira técnica da apometria, que ele apresentou isso lá. Ele falou, olha, atendendo em São Paulo, ele não era espírita. Ele não era espírita, o Luiz Rodrigues, porto-riquenho. Mas ele atendia algumas pessoas e ele atuava na área hospitalar, tudo. Ele falou que dando pulsos, ele conseguia fazer com que os diagnósticos das questões das pessoas fossem mais facilmente percebidas. O Lacerda viu isso e falou, opa, isso tem tudo a ver com o espiritismo. Aí ele tinha um setor onde ele reunia os espíritas do Hospital Espírita de Porto Alegre. Ele falou, vamos começar a nos reunir e treinar, aprimorar essa técnica. Aí começou a se reunir com médicos espíritas e foi testando. A primeira coisa que ele fez foi chegar na casa dele e falar com a esposa dele, Yolanda. Yolanda, meu amor, vem aqui. Era médium também, né? Sim. Vem aqui, Yolanda, eu vou mostrar para você uma técnica. E desdobrou ela. E ela foi para um outro lugar e percebeu o que tinha nesse outro local. Aí ele falou, meu Deus, funciona mesmo. E aí ele começou a fazer reuniões e desenvolveu a segunda lei, terceira lei, quarta, quinta, até 13ª lei, tá bom? Então surgiu no Rio Grande do Sul. Então, só que as pessoas tinham que ir daqui para lá para aprender.
ele não tinha livros, demorou anos para ele escrever livros. Foi lá no comecinho dos anos 70, no meio dos anos 70, que ele publicou o livro dele. Ficou um tempão só ensinando verbalmente, quem queria ia até lá. E aí a pessoa ia de São Paulo para lá, do Rio de Janeiro para lá, de Brasília para lá. E quando trazia para sua própria casa, a pessoa modificava um pouquinho, porque às vezes trazia numa casa espírita, às vezes numa umbandista, entendeu? Aí começou a entrar elementos da Umbanda também. Agora, mais recentemente, muita questão de terapias, que antigamente não era para terapia, a apometria, era só para centro espírita, ok? E o Lacerda, ele gostava muito de músicas de Umbanda, então ele muito velho e tudo mais. O dirigente, na época, era amigo dele, concordava com isso, mas não são todos os espíritas que simpatizam com a Umbanda, né? Apesar que eu estive nos dois lugares, os dois são ótimos, né? E quando o Lacerda saiu, desculpe, quando o dirigente do centro saiu, veio outro que falou, não quero mais músicas de Umbanda aqui. Você tem que mudar a apometria. Ele falou, não, eu mudo daqui. Aí ele saiu do hospital e montou a casa dele, que é a Casa do Jardim, que existe hoje lá no Rio Grande do Sul. Tá? Eles dão cursos bem demorados. Então, hoje, grupos espíritas trabalhando, grupos umbandistas, grupos espiritualistas, que não é nenhum nem outro, mas que tem médiuns, que é o nosso caso aqui. Aqui nós temos médios igual a mim, que saiu da Umbanda, do Espiritismo. Tem gente que incorpora guias da Umbanda, que já fez sacerdócio, fez teologia, magia. E tem pessoas que são clarividentes, tem pessoas que doam ectoplasma. Doar ectoplasma é parte muito importante do trabalho. Depois eu vou convidar vocês aqui, quem quiser fazer parte de um trabalho aqui nosso, que a gente faz desde o ano 2000, aprendemos com Wagner Borges, de doar energia para curar espíritos. Lembra aquela cena do Nosso Lar, que o André Luiz aparece com um buraco no estômago? Aquela energia verde, né? A luz verde vai cicatrizando. Isso. Então a gente se reúne, nós nos reunimos aqui, está tendo uma reunião agora, eles estão fazendo isso agora lá, aqui paralelamente, enquanto eu estou aqui, doando ectoplasma para um hospital espiritual curar espíritos, ok? Quem quiser fazer parte, entre em contato comigo aí, que eu vou passar meu telefone no final. Sim, já está passando o WhatsApp aqui, Ricardo, o seu Instagram também.